e podemos, então, logo iniciar. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar as professoras Ana e Fernanda, por dizer que é um prazer participar de mais uma banca. É a segunda da semana já, sempre é uma satisfação estar ao lado, ainda que virtualmente, de vocês. Gostaria também de cumprimentar o Alexander, famoso vulgo Alex, meu orientando. Também gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem nesta noite. Então, teremos a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Alexander Antunes Stelle Gonçalves, cujo tema é Fenômeno Criminológico Organizado Endógeno, a manifestação de organizações criminosas dentro da administração pública. Então, Alex, fique à vontade pelo prazo regimental de 10 minutos para exposição do seu trabalho. Bom, boa noite aos professores, boa noite aos colegas que estão assistindo. Primeiramente, quero agradecer ao professor Bruno, né, pela orientação na construção dessa monografia. Fiquei muito feliz pelo senhor ter aceito, né. Agradecer também à professora Petenati, né, saudades das suas aulas, professora. Infelizmente não tive a honra de poder ter tido aula com a professora Fernanda, mas meus agradecimentos aí pela presença de ambos. O tema do meu TCC, né, ele tentou fazer a ligação entre crime organizado e administração pública. Então, com isso, o que se buscou foi encontrar maneiras, e encontrando essa forma de crime organizado endógeno, se tentou buscar algumas maneiras efetivas de se lutar contra essa forma de crime organizado, que foi a ética pública e o compliance. Bom, breve resuminho, assim, né? Historicamente, o contexto de organização criminosa, ele é muito amplo, né? E é muito antigo também. Então, dentro do contexto histórico, ele pode-se falar da máfia italiana, da Yakuza, né, que é no Japão, e das tríades chinesas. E trazendo aqui para o continente sul-americano, a máfia colombiana é um grande exemplo. Por exemplo, o cartel de Cali e o cartel de Medellín, né, que são os mais conhecidos, né, o Pablo Escobar. Bom, aqui no Brasil, foram muitos anos até tipificar e definir a organização criminosa no tipo penal. E foi apenas em 2013, com a Lei 12.850, que se obteve a definição e a tipificação efetiva do que é a organização criminosa. Eu vou fazer a leitura só do parágrafo 1º, que é importante para contextualizar todo. Então, diz assim: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Bom, esse é o texto legal que tipifica e define a organização criminosa no Brasil. Bom, partindo para outro ponto importante também, é que o crime organizado, a organização criminosa, ela não se resume apenas ao modelo tradicional, que evidentemente, o modelo mais conhecido atualmente. Atualmente não, né? Mas dentro de um contexto social que são as facções do Brasil, o PCC, o Comando Vermelho, por exemplo. Bom, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo de organização criminosa é o empresarial, que são empresas lícitas, empresas legais, que exercem uma função ilícita, por exemplo, de lavar dinheiro. Diferentemente do modelo tradicional de crime organizado, ela não tem qualquer ligação, por exemplo, com o traficante que lava dinheiro, que pede para o empresário lavar dinheiro. Então, essa é uma maneira de crime organizado empresarial. Por fim, o modelo endógeno, que foi pesquisado no trabalho,
ele trata da origem da organização criminosa. Por exemplo, se ela surge dentro da administração pública, ela se denomina como endógena, e com a prática de crimes de servidores públicos, certo? Outra coisa importante de mencionar é que eu coloquei algumas modalidades de crime, né, dentro do trabalho, que são o peculato, a concussão, o excesso de exação e o facilitamento de contrabando. E o porquê de eu ter colocado isso é importante, que são os crimes elencados do agente público contra a administração pública que tem penas superiores a 4 anos. Pena máxima é maior do que 4 anos. Que se caracteriza, que pode se caracterizar, então, se enquadrar no contexto da Lei 12.850. Nervoso. Passando para a corrupção, eu não vou abranger todo o tema corrupção porque foi colocado no trabalho, porque é bem amplo, é bem extenso também, né? Mas o foco principal que eu quero trazer é o patrimonialismo, que foi o estudado ali, um pequeno do que foi estudado, que é a não distinção do que é público e do que é privado. E isso é um fato que, historicamente, no Brasil, é um fator importante da corrupção. Historicamente, o patrimonialismo ele surge com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Evidentemente que o patrimonialismo em Portugal já existia, porque o rei ele era dono de tudo, e não existia uma separação concreta do que era do rei e do que era do reino, né, digamos assim. E essa ideia foi trazida com a colonização portuguesa para o Brasil. Então, isso influenciou e influencia até hoje em dia esse patrimonialismo estrutural que acontece no Brasil. E a forma que eu trago, né, de combate a esse patrimonialismo estrutural é a ética pública, utilizando métodos de compliance, né? Então, o compliance, eles são regulamentos internos que as empresas usam para regulamentar, estruturar melhor ali como o funcionamento dos seus colaboradores, né? E a ética pública, basicamente, ela visa usar essas técnicas de compliance dentro da administração pública, voltando com isso a que o agente público, melhor dizendo, ele se enquadra em normas específicas, com isso tendo uma tendência a criar uma cultura de ética no âmbito da administração pública. Bom, por fim, só para concluir, então, o que eu tirei, o que pôde se tirar do trabalho, é que o agente público ele pode sim ser enquadrado dentro da Lei 12.850 de organizações criminosas. E que uma das formas, né? Que uma das formas que pode ser essa criação de uma cultura ética dentro do âmbito da administração pública no Brasil. Bom, era isso que eu passo a palavra para o professor Bruno. Obrigado, Alex. Primeiro, gostaria de te cumprimentar pela sua apresentação. E de imediato, então, passo a palavra à professora Ana Petenati para as suas considerações. Professora. Obrigada, professor. Primeiramente, cumprimento o professor Bruno, mais uma vez, um prazer estar em banca na sua presença. A professora Fernanda também, um prazer. Sempre bancas muito interessantes, né? E com alunos muito dedicados, assim como o Alex, né? Como você chama, gostei. Né, professor Bruno? Então, mais fácil, né? Porque eu sempre ficava Alexandre ou Alexander. Aí eu ainda com a dislexia me ajudando a atrapalhar, eu ficava lendo 2, 3 vezes o nome. Então, Alex vai me facilitar se você me permitir, tá? Te parabenizo pela explanação. Você tem um domínio de conteúdo, né, nítido, a gente percebe isso. E o seu trabalho também traz uma redação clara, limpa a respeito do tema, né?
para as minhas colocações sobre as normas técnicas, eu só tenho a dizer que você cometeu alguns equívocos ali que eu preciso apontar e você não me apresentou errata, então ficam aí para que você eventualmente corrija para uma posterior publicação, ou se eventualmente seu trabalho for disponibilizado na biblioteca, né? Então seria o seguinte, você colocou 2 resumos em língua estrangeira, né? Eu queria saber até por quê. O inglês, eu gosto do alemão, daí eu quis colocar. E também tem uma modalidade de crime no alemão que eu não sei, não vou saber pronunciar o certo, mas que se usa, que é uma modalidade parecida com esse que eu estudei, que é o crime dos poderosos, que eles chamam em alemão. Então, achei interessante Legal colocar. fazer. Tá. Você poderia ter optado, assim, não desabona, mas ficou um excesso, tá? E aí, isso não é um equívoco, eu só apontei porque eu achei curioso você fazer os 2 resumos em língua estrangeira. O teu sumário, você não fez automático, ele tá inteirinho em negrito, né? Todinho, ele tem um recuo extra ali, ele tá inteirinho em negrito. Então, se você tivesse feito automático, ele seguiria, inclusive, ele faria o curso para o texto. E no texto você acerta, eu achei interessante isso, né? No texto você acerta o que é caixa alta negritado, o que é caixa baixa, sem negrito, com negrito, então só corrija no sumário, né? E no teu capítulo 2, para o 2.1, para abrir a subseção do 2.1, você não insere texto. Então, ou você deveria mudar o título do capítulo 2 e já colocar o texto que está no 2.1, ou inserir texto no capítulo 2 e aí, na sequência, abrir o 2.1. Mas, no mais, está bem completo o trabalho, né? Um trabalho vultuoso, assim, com bastante informação, pelo que mais uma vez te parabenizo a orientação do professor Bruno e devolvo a palavra ao professor. Obrigada. Obrigado, professora Ana, pelas suas colocações. Só espero que ele não tenha me xingado quando ele escreveu em alemão ali, porque eu confesso que eu não entendi. Já coloquei no tradutor, professor, tá? Tudo em ordem. Não tem nenhuma ofensa. Então tá bom. Obrigado, professora, me causou uma maior tranquilidade. Então, de imediato, passo a palavra à professora Fernanda para as suas colocações. Boa noite a todos. Alexander ou Alex, prazer conhecê-lo também. Gostei bastante do trabalho, realmente com bastante informação. Não é uma mistura, né, do criminal. Vejo que você tem bastante domínio também do criminal, tudo isso. Então, a minha área é mais o administrativo, mas normalmente existe uma interseção, né? E parabenizo também pela exposição. Muito, muito boa a tua exposição. O que eu queria te perguntar, mais a título até de curiosidade, e para nós termos aqui uma troca, se existem muitos casos, se é possível nós termos somente o crime organizado endógeno. E não, né, porque normalmente quando nós pensamos na corrupção, né, nós temos uma relação exterior e interior, né? É possível, então, nós pensarmos em crimes contra a administração pública praticados por organizações criminosas apenas endógenas? Você imagina isso? Tem até eu uso um outro exemplo, né, que é o exógeno, que seriam captações. Por isso daí surge da origem, da onde surge a origem da organização criminosa. Se ela for paralela ao Estado, como uma empresa, por exemplo, e capta agentes públicos para cometer o delito, então daí seria considerado exógeno. Daí eu não sei, talvez com facções, alguma coisa nesse sentido, assim, que a senhora menciona. Só endógeno, Alexander, sem
pessoas sem organizações externas, por exemplo, só no seio da administração ali, né, dos agentes públicos, sem nenhum agente externo. Então, um super de um crime organizado interno, né? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, professora, desculpa. Assim, não fique tranquilo, né? É que como o teu título, né, teu trabalho é focado à organização criminosa endógena, né? E eu vi ali, você explicou, né, a origem, tudo bem interessante. E realmente, normalmente nós pensamos nessa relação, é mais comum, né? Nós pensarmos, é até mais habitual, essa relação entre iniciativa privada e agentes públicos. Sim. Né? Normalmente é o que ocorre, né, em termos de criminosos. Mas quando você fala do endógeno ali, né, ele é uma organização de agentes públicos. Isso. Isso. E daí isso que te pergunto, assim, o crime praticado só por agentes públicos, sem participação de pessoas externas à administração. Seria um exemplo, no caso, que você queria? Eu pensei, até o tema que eu usei, assim, né? O tema não, desculpa. A dissertação que eu usei, a Joana Dantas, ela usa... só que daí ela usa coisas externas. Talvez rachadinha seja um exemplo, né? Rachadinha seja um exemplo disso. Não sei, é que eu não sei daí se tem, né, um termo, crime como rachadinha, né? Entendi. Mas não, eu acredito que seja isso. Sim. A rachadinha talvez seja um exemplo disso. Sim, exatamente. E, por exemplo, né, porque me fez pensar mesmo, quando você falou o endógeno, eu que não sou da área criminal, eu fiquei, puxa, o que é isso? Né? Claro, a gente tem uma noção, mas né, fui ver exatamente. E também é muito comum ocorre muito, né, desvio de combustível, por exemplo, né, de medicamento, enfim, às vezes não tem um terceiro, né, um particular que está participando, e é uma super de uma organização criminosa, né, interna, bem endógena mesmo. Sim, eu até eu pensei, mas daí não ia dar tempo, ia ficar muito. Mas a própria CPI da CPI da Covid, né? Eu pensei em estudar sobre isso, porque ali tem muita coisa que envolveria uma organização criminosa que surge, sim, bem ampla, né? Com vários agentes públicos, com várias. Talvez isso, para um mestrado, talvez dê para estudar, né? Alguma coisa assim. Uhum. Não, mas joia, eu só diria alguns pontos depois para fazer uma revisão, né, se for para a biblioteca, for continuar, só alguns pontos como Estado com letra maiúscula, tem algumas passagens que a administração pública, em alguns momentos está com maiúscula, em outros momentos não, mas só, né, perfumaria, digamos assim, mas eu estou satisfeita quanto ao conteúdo, queria mais trocar essa ideia mesmo. Obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Fernanda, pelas suas considerações. Salvo engano, o direito penal não é muito a minha praia, mas é o crime de peculato, a rachadinha. Tá? Então, consultando os universitários aqui, ao que parece é o crime de peculato. Bom, Alex, o que eu tenho a falar a respeito do seu trabalho é, primeiro, o Alex foi muito corajoso ao escolher o tema. É, de fato, um tema que é muito pouco enfrentado, pelo menos no direito administrativo, né, professora Fernanda, com essa tecnicidade, e especialmente envolvendo o direito penal. Então, eu achei muito interessante, desde que o Alex sugeriu este tema, a escolha dele. E exatamente por essa razão, eu também posso testemunhar a dificuldade, né, que foi para encontrar temas específicos sobre o assunto. Então, ainda mais
né, nesse contexto que nós não tivemos muito acesso à biblioteca, enfim, ganha maior relevância o trabalho desenvolvido pelo Alex, sobretudo pela coragem e pela originalidade de enfrentar esse assunto. Inclusive, posso até afirmar que pude aprender bastante, especialmente em relação a esses diferentes tipos de crime. Então, também gostaria de relatar que o Alex sempre foi muito, sempre cumpriu todos os nossos objetivos, né? Tivemos que, em vários momentos, fazer uma correção de rumo, fazer um recorte maior, voltar um pouco mais para o direito administrativo, porque senão ficaria bastante voltado ao direito penal, né? Então, era basicamente essas considerações que eu tinha para fazer, como na condição de orientador também não tenho nenhuma consideração extra a fazer ou qualquer tipo de questionamento. Então, se nenhuma das professoras tiver qualquer outra consideração, eu peço licença a todos para que nós possamos deliberar a respeito da nota do Alex. Pode ser? Então, todos podem permanecer na sala, nós vamos desligar as câmeras e os microfones para conversarmos. Tá bom? Até daqui a pouco.
Bom, então, Alex, nós deliberamos, conversamos e você está aprovado. Como a gente havia adiantado, seu trabalho ficou muito bom, muito interessante, bastante profundo. Então, a nota atribuída foi de 9,8, tá? Vão ser necessários descontar 2 décimos em razão de aspectos metodológicos. De qualquer maneira, o seu trabalho vai para a biblioteca, portanto, você ganhará uma liçãozinha de férias, terá um prazo regimental para fazer as correções que a professora Ana vai te encaminhar e já apontou hoje. Então, mais uma vez, eu queria te dar os parabéns e dizer que foi um prazer ser teu orientador e termos caminhado juntos aí nessa tua trajetória. Muito obrigado, professores. Fico muito feliz mesmo. Imagina, parabéns, Alex. E você tem um prazo de 15 dias para fazer as suas correções. Pegue a gravação da tua banca, faça as correções que foram apontadas e mande no meu e-mail em 15 dias, tá? Que aí eu faço o encaminhamento à biblioteca. Perfeito, professor. Obrigado. Imagina. Encerro então, pessoal, a gravação. Pode ser. Parabéns, Alessandra.